Orientador e co-orientador. Você que está na graduação ou pós-graduação já deve ter ouvido essas palavrinhas pelo corredor, não é verdade? Mas afinal, quem são? O que fazem? Onde vivem? Hoje, aqui no Ciência em Suma. Olá pessoal, quem fala é a Prof. Sumária do canal Ciência em Suma. E se você está chegando aqui pela primeira vez, aproveita enquanto roda a vinheta e se inscreve. Mas antes de falar as diferenças entre orientador e co-orientador, é interessante que você saiba em qual momento da sua vida acadêmica você vai precisar de uma dessas pessoas, não é verdade? Se você está fazendo a graduação, em algum momento dessa jornada você vai precisar de um orientador ou co-orientador. Em que momento você poderá precisar de um orientador? Quando for fazer iniciação científica, quando você for fazer o seu trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC. Então, nesses dois momentos da graduação, você vai precisar de um orientador e talvez um co-orientador, se assim achar necessário, tá bom? Iniciação científica e TCC, trabalho de conclusão de curso. E também quando você estiver fazendo uma pós-graduação, seja ela especialização, mestrado ou doutorado. Mas é bom que vocês saibam que alguns programas de pós-graduação não permitem que o aluno tenha um co-orientador, e sim apenas um orientador. Isso é muito visto no caso de mestrados e especialização. No caso de doutorado, é mais comum a pessoa ter um orientador e um co-orientador. Dito isso, é importante que você entenda por que você precisa ter um orientador e talvez um co-orientador, se assim desejar. Elaborar uma pesquisa científica, convenhamos, não é nada trivial. E é por isso que você precisa de uma pessoa mais experiente naquele assunto, naquela área do conhecimento em específico, para te ajudar a conduzir melhor esse processo. E aí que entra o orientador e o co-orientador. Por isso que é importante que vocês façam uma boa escolha de orientador. Eu vou deixar aqui nos cards um vídeo que eu fiz sobre como escolher um orientador. Depois vocês dão uma olhadinha lá nesse vídeo, hein? Mas resumindo, observe as características importantes que esse orientador deve ter. São elas: produção acadêmica, proatividade, o número de alunos, quantos alunos ele está orientando atualmente, se ele tem disponibilidade, dentre outras que você vai conferir lá no vídeo. Mas em relação às diferenças, prof, qual a diferença entre orientador e co-orientador? Primeiro, em relação ao orientador. O orientador, pessoal, é aquela pessoa que vai estar na linha de frente. É ele que vai orientar um aluno de iniciação científica, um aluno de TCC, um aluno de especialização, um aluno de mestrado e de doutorado. Ele deve ter algumas características específicas exigidas tanto na graduação quanto na pós-graduação e principalmente para pós-graduação. Ser orientador de aluno de iniciação científica não é exigido muita coisa, né? É preciso que ele tenha uma graduação, é claro, né? Ou pelo menos uma especialização e comece a orientar aluno de iniciação científica, que tenha projeto de pesquisa em vigência, que seja realmente um pesquisador ativo. Agora, para ele orientar alunos de pós-graduação é outro nível, né? A exigência é maior, tá? Por isso que alguns programas de pós-graduação, a maioria, na verdade, lançam editais de credenciamento para professores orientadores, tá? Nesses editais vai ter várias exigências, dentre elas, é claro, ter uma boa produção, né, acadêmico-científica, publicar artigos, capítulos, livros, tá? Ser ativo, ser um pesquisador ativo. Alguns exigem também que esse orientador já tenha uma orientação, já tenha uma experiência em orientar alunos de pós-graduação, de mestrado, de especialização, por exemplo. Outros programas, né, exigem que esse professor tenha uma disciplina na pós-graduação. Isso é importantíssimo para o andamento do programa. Afinal, o programa de pós-graduação quer que ele seja cada vez melhor. Então, deve entrar também pessoas ativas, engajadas, proativas, para ajudar assim também o programa de pós-graduação a crescer. O orientador tem um papel de guiar o aluno inexperiente no processo de pesquisa científica. Ele é primordial para apontar erros, para apontar acertos,
para indicar a solução, né, dos diversos problemas que porventura irão surgir. E irão surgir. Pode acreditar que vai surgir muitos problemas. E uma das exigências, pessoal, de ser um orientador é que ele deve fazer parte do corpo docente da instituição, né? Na instituição que você está fazendo a graduação, na instituição que você está fazendo a pós-graduação, tá? Então, esse é um requisito primordial para ser um orientador, seja de TCC ou seja de especialização, mestrado ou doutorado. Ele deve fazer parte do corpo docente da instituição que você está estudando. Em relação ao co-orientador, vamos lá. Pessoal, o co-orientador, ele não precisa necessariamente fazer parte do corpo docente da instituição em que você está estudando, especificamente, tá? Ele pode ser um membro externo, tá? Ele pode ser um técnico, ele pode trabalhar numa indústria e você convidar essa pessoa, né? Desde que ela possa contribuir de fato com a realização do seu trabalho, tá? Então, juntamente você e seu orientador, né? Se assim desejar, conversado, tudo tem que ser conversado. E achar necessário que precisa de uma terceira pessoa para contribuir com o seu trabalho, aí sim você vai fazer o convite a esse possível co-orientador, que vai agregar, que vai ajudar, que vai complementar melhor para a realização do seu trabalho de pesquisa. O orientador, ele tem esse papel ali, né, da terceira pessoa, de complementar o que estava faltando entre o orientador e o orientado, tá? Ele, por exemplo, vem ajudar numa parte do trabalho que vocês não têm expertise, né, você e nem seu orientador. Aí vem o co-orientador que vai contribuir, né, para a melhoria desse trabalho. Quais situações eu posso ter um co-orientador? Na graduação, eu posso ter um co-orientador, né, de trabalho de conclusão de curso, tá? Então, o aluno ele pode ter um orientador e co-orientador durante a realização do trabalho de conclusão de curso, o TCC. Eu posso ter um co-orientador também durante a especialização, né, orientador e co-orientador, durante o mestrado e durante o doutorado, tá? Então, ele pode fazer parte em todos esses processos. Só que lembrando, alguns programas de pós-graduação não permitem esse papel do co-orientador, tá bom? Então, vejam as regras do seu programa de pós-graduação. Muitos deles não permitem que tenha co-orientador, e sim apenas orientador. Atenção quanto a isso. Então, recapitulando, pessoal, tanto o orientador quanto o co-orientador, eles são pessoas mais experientes em relação a você em termos de pesquisa, tá? Então, eles vêm para te guiar, contribuir com a pesquisa, te ajudar tanto na parte escrita quanto na parte experimental, em que você tem dificuldade, tá? Então, são pessoas mais experientes que vão te ajudar nesse processo do seu trabalho acadêmico e científico. E ambos serão bem-vindos em diversos momentos aí da sua vida acadêmica, seja na graduação, né, durante a sua iniciação científica, ou na finalização lá do seu TCC, ou durante a sua pós-graduação, seja especialização, mestrado, doutorado. O orientador vai ter aquele papel principal ali para te ajudar, te guiar na sua pesquisa. E o co-orientador vai ser um coadjuvante. Ele vai te ajudar, né, em determinados momentos que nem o seu orientador, nem você consegue resolver, tá? Vai ser aquela terceira pessoa formando aquele triângulo acadêmico. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E aproveita, já deixa um like e me conta aqui nos comentários em qual dessas etapas você se encontra. Graduação ou pós-graduação? Até a próxima!